contrita com Deus. Bom, meus queridos, então vamos para o nosso estudo, né? Hoje eu queria falar com vocês acerca do princípio das dores. Então, já vai abrindo a sua Bíblia aí, de preferência a Bíblia de papel, né? A tradicional, para que a gente possa, então, acompanhar o estudo dessa noite, tá bom? Mateus, o texto está lá em Mateus 24, a partir do versículo 3. A gente vai ler do 3 ao 14, tá bom? Então, vai abrindo aí Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, tá? Esse é o texto, eu não sei se na sua Bíblia tem esse título, mas esse texto, na minha Bíblia, ele aparece com o título de O Princípio das Dores, e eu utilizei ele como título mesmo desse estudo, tá? Por que o princípio das dores? O que Cristo quer falar com a gente, ou que estava falando com seus discípulos acerca deste princípio das dores, tá bom? Por que a gente, então, vai falar sobre isso, tá? Antes da gente ir propriamente para o texto, eu tenho visto muitos pastores, muitos evangelistas, pregadores, né? Muitas pessoas na internet falando acerca do fim do mundo. Há muitos pastores utilizando este período que a gente está passando agora para falar sobre o Apocalipse, sobre escatologia, né? E aí eu fiquei pensando e aí estudando o que esses caras, o que esses pastores, esses líderes estão querendo passar, qual que é a mensagem que eles estão querendo passar e qual que é a mensagem real que Jesus tem passado para nós através da sua palavra, tá? O que acontece é que, durante muito tempo, o ser humano ele especula acerca do fim dos tempos. Há muitos homens de diversas religiões já tentaram até mesmo adivinhar ou mesmo determinar qual que é a data próxima ou uma data precisa do fim do mundo. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver, você vai ver muito trabalho, tá? Muita explicação, e você vai ter uma lista enorme de pessoas que já falaram acerca do fim do mundo, que pregaram o fim do mundo, que falaram sobre o fim dos tempos. Numa pesquisa rápida, eu separei alguns, só para vocês terem ideia de quantas vezes eu encontrei mais de 100 casos, mas eu separei alguns casos em que foi determinado que o mundo acabaria. Tá? Se o mundo acabasse hoje, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Tem uma música mais ou menos nesse sentido. Mas aí, pensadores de vários ramos e linhas filosóficas e religiosas já tentaram cravar a data do fim do mundo ou o ano do fim do mundo. Para vocês terem noção, para Hilário de Poitiers, um bispo francês, o ano iria se encerrar no ano 365 após a vinda de Cristo. Hipólito de Roma, Sexto Júlio africano e Irineu de Lyon, estes três previram que Jesus retornaria no ano 500. Tá? E foi uma previsão que foi baseada na Arca de Noé. No ano 1000, para o Papa Silvestre II e outros clérigos, o apocalipse milenar aconteceria ao final do milênio cristão, ou seja, no ano 1000. Vários cristãos previram o fim do mundo para essa data, incluindo o Papa Silvestre II. Revoltas ocorreram pela Europa e peregrinos viajaram para o leste em direção a Jerusalém, porque sentiam que ali estariam seguros. Martinho Lutero, o protestante, o reformador, né? O próprio Martinho Lutero previu que o mundo acabaria por volta do ano 1600. Cristóvão Colombo, que encontrou a América, né, que descobriu
América, chegou aqui na América. Ele, em seu livro Profecias, que ele lançou em 1501, Colombo previu que o mundo acabaria no ano de 1656. John Wesley, outro protestante, fundador da Igreja Metodista, ele previu que o milênio começaria no ano de 1836. Ele escreveu que Apocalipse 12:14 se referia aos anos de 1058 a 1836, quando realmente Cristo viria. Camille Flammarion previu que a aparição do cometa Halley em 1910 impregnaria a atmosfera e possivelmente acabaria com toda a vida no planeta. Mas não o planeta em si, só iria destruir a humanidade. Pílulas de cometa foram vendidas para proteção de gases tóxicos no ano de 1910. Os nossos queridos testemunhos de Jeová também marcaram o ano de 1941 como sendo um ano de fim do mundo. Tá? O Isaac Newton, o físico, ele previu que o milênio de Cristo começaria no ano 2000, em seu livro Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. Então, o mundo terminaria em 2000. E o último, né? O último é o fenômeno 2012. Até teve um filme assim, né? Que fala sobre o fim do mundo. O fenômeno de 2012 dizia que o mundo acabaria no 13º Bactum do calendário Maia. O mundo seria destruído por um asteroide, por Nibiru, ou outro objeto interplanetário, uma invasão alienígena ou uma supernova. Cientistas da NASA afirmaram que nenhum dos eventos astronômicos anunciados era possível. E a lista é grande. Se você for procurar, a gente passaria a noite inteira aqui falando sobre os diversos casos de pessoas que tentaram identificar ou tentaram entender, encontrar qual que era o fim do mundo, o fim dos tempos. A questão central aqui é bem simples. O homem, a todo instante, ele pensa no fim. A reflexão sobre o fim do mundo, ele sempre foi algo em que homens e mulheres pensaram, desde antes de Cristo, como é o caso de Daniel e seus escritos acerca do fim do mundo. Né? A gente pode ver isso até mesmo dos próprios apóstolos de Cristo. Eles também se preocupavam com o fim do século, né? Com o fim dos tempos. Tá? E o que tem acontecido nos últimos dias? Nos últimos dias tem aparecido várias pessoas falando acerca disso, acerca que nós estamos vivendo as trombetas do Apocalipse, nós estamos vivendo dias infelizes, nós estamos vivendo momentos trágicos no mundo como um todo, né? Mas, além do que eles estão falando, além do que as pessoas têm falado e pregado de forma escatológica acerca do fim dos tempos, tá? Nos últimos dias a gente tem visto e ouvido também muita coisa acerca da violência que invade as nossas casas através da internet, da TV, do rádio, ou até mesmo pelo famoso boca a boca. Para vocês terem noção, vocês devem saber, um jovem perdeu sua vida dentro de casa devido à guerra urbana travada nas periferias do nosso país, uma guerra dita contra as drogas, né, na favela. Nos Estados Unidos, semana passada, um homem foi morto asfixiado na frente de várias pessoas. No Irã, também, na semana passada, uma jovem de 14 anos foi decapitada pelo pai porque ela fugiu de casa. E ela fugiu de casa porque ela não queria se casar com um homem bem mais velho que ela. Só para vocês terem noção, eu não quero trazer notícias de desgraça nesse momento. Mas o que eu quero mostrar é que são notícias que chocam e que nos fazem repensar e nos fazem pensar
acerca da nossa sociedade e da nossa conduta enquanto cristãos. O fato é que a todo instante, se você parar para pensar, a todo instante o mundo acaba para milhares de pessoas. Sonhos são perdidos, amores esquecidos, vidas são ceifadas diariamente, seja pelas inúmeras doenças existentes, pela violência que nos aflige diariamente, seja simplesmente pela vontade do Senhor de levar para junto de si aqueles a quem Ele escolheu. Então, a todo instante, o mundo tem acabado para diversas pessoas. A todo momento, nós estamos nesse momento aqui de live, e neste momento, pessoas estão chegando ao fim do mundo para elas, porque estão perdendo as suas vidas. Bom, e não diferente de nós, os discípulos de Cristo também questionaram acerca do fim do mundo e acerca da segunda vinda, porque a gente anseia pela vinda de Cristo. A gente anseia para que ele venha logo e nos leve para um mundo melhor, para o lugar onde ele tem preparado, para o lugar que ele e o Pai têm reservado para nós, né? E aí nós vamos então adentrar ao nosso texto nesse momento. E aí eu gostaria de fazer uma leitura, versículo por versículo com vocês, de forma bem rápida, dentro do texto de Mateus 24, a partir do verso 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, não foi de forma no meio da multidão, mas os discípulos tiraram Jesus de lado, de canto mesmo, e lhe perguntaram, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus estava fazendo, anteriormente a essa questão dos apóstolos, Jesus estava fazendo um sermão profético, ele estava falando sobre a destruição do templo, ele estava falando sobre o lamento de Jerusalém, ele estava fazendo várias advertências aos escribas e fariseus, e aí nesse momento os apóstolos tiram ele de lado e aí pergunta: Senhor, nos fale, quando que vai acontecer essas coisas todas? Quando que o templo será destruído? Quando o Senhor voltará? Quando haverá a tua segunda vinda e a consumação do século? Essa é a pergunta chave. É a pergunta que vários homens de Deus têm feito, sabe? E vários têm respondido. E vários têm errado ao longo dos séculos, ao longo desses 2 milênios após a vinda de Cristo. E aí Jesus, no versículo 4, ele fala assim, e ele responde: vede que ninguém vos engane. Ele já começa respondendo os seus discípulos com uma advertência. Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Ele falou: olha, presta atenção, para ninguém te enganar. Então, nesse momento, ele falou: olha, presta atenção no que eu vou te falar agora, para que ninguém possa enganar você, tá? Enganar vocês. E essa advertência de Cristo para os discípulos é para que eles não sejam enganados. E aí eles não serão enganados sobre quem? Sobre o próprio Cristo, para que eles não sejam enganados sobre o fim do mundo e para que eles não sejam enganados sobre os falsos profetas. Mas isso Jesus vai discorrer ao longo desse texto. Versículo 5, ele fala assim, ele continua assim, olha, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Perceba que Jesus faz uma afirmação nesse momento. Os discípulos estão querendo saber sobre o fim do mundo, sobre a segunda vinda de Cristo. E aí Cristo vira para eles e fala assim, olha, presta atenção para vocês não serem enganados, porque vai aparecer pessoas, falsos profetas, pessoas que estarão vindo em meu nome. Pessoas, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Ele sentencia, ele afirma que esses que virão em nome de Cristo, e que em outro momento ele fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ele também fala no Evangelho
que muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos milagres. E ele fala, aparta-te de mim. Então, nem todo aquele que fala em nome do Senhor, fala pelo Senhor. Entenda isso, para que você não seja enganado. É isso que Jesus está falando, tá? E aí ele continua, porque ele fala assim, olha, eles enganarão. Ele não está dizendo, olha, não vai enganar. Não, esses caras vão falar em nome de Cristo e vão enganar a muitos. Versículo 6. E ele continua, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bom, o que nós mais temos visto nos últimos tempos são guerras, é a fome que mata, isso é real, sabe? Se alguém fala que a fome não mata no Brasil, essa pessoa ela vive no mundo da loucura, tá? A fome mata no Brasil e no mundo. A guerra mata e a guerra é real. Não é porque ela não está do nosso lado, se bem que nós também, a todo momento, estamos travando nossas guerras particulares, tá? E aí ele fala também que haverá fome e terremotos. Para vocês terem noção, só o ano passado, no ano de 2019, só na Itália, estamos falando da Itália, só na Itália houveram mais de 14 mil terremotos. Tá? Então, até então, tudo que Cristo está falando aqui sobre o fim dos tempos, parece que se encaixa dentro daquilo que a gente está vivendo agora. Guerra, fome, terremotos, falsos profetas, pessoas falando em nome de Cristo, tá? Mas aí no verso 8, ele arrebata, ele fala assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Fabrício, o que é o princípio das dores? De acordo com o estudo que eu fiz, esta expressão princípios das dores considera-se como as dores do parto, as contrações que as mulheres têm antes de dar à luz. Tá? E essa expressão, os estudiosos, os teólogos, eles entendem que essa expressão ela evoca imagens relativas ao nascimento de uma nova época. Então, princípios das dores, tudo isso que foi narrado até agora é o princípio das dores. Tá? Ainda não é o fim, é o princípio, é algo que é inevitável passar. E aí Jesus, ele fala, ele vai falar lá no 6, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário que haja toda esta situação de gafanhotos lá na África, e guerras, e doenças, e pestes, mas tudo isso ainda é o princípio das dores. E aí ele vai falar o porquê, e aí ele vai continuar a lista, tá? Ele faz uma pausa e fala, olha, mas isso ainda é o princípio das dores. E aí ele continua no verso 9, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. E aí eu quero fazer uma abertura aqui, um parênteses aqui. Quando Cristo fala que muitos serão odiados e muitos perderão a vida pelo seu nome, ele não está falando apenas pelo seu nome de Cristo. Ele está falando sobre o seu testemunho. Sabe, João Batista que morreu por dar testemunho vivo e verífico, verdadeiro, né? Para o testemunho verdadeiro de Cristo. Tá? Então, o ódio contra os cristãos está relacionado ao nome de Cristo, neste caso, ao testemunho dado pelos cristãos em favor do Evangelho. Não é simplesmente a pessoa que morre porque coloca uma frase Cristo aqui no peito e é hostilizado. Ou é hostilizado não porque está com o nome de Cristo, mas porque prega o ódio e a injustiça.
que é o que mais a gente tem visto nesses últimos tempos. Entristece o meu coração de ouvir cristãos tanto falando tanto em vingança, em ódio, em morte, em perseguição àqueles que não defendem a mesma fé que eles. Enfim, mas vamos falar de fé em um outro momento, né? E aí a lista ele continua. No versículo 10 ele fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, tá? Parece que Cristo ele não está falando para os discípulos, parece que ele está falando a nós, no nosso pé da orelha. Parece que a gente está trocando ideia com Cristo e, Senhor, quando será o fim? E ele fala, filho, presta atenção no que está acontecendo. É tudo isso que está acontecendo. Isso não é o fim. Isso é o princípio das dores. Mas aí ele continua no verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Perceba o que ele está dizendo. A Cristo, ele novamente, ele faz uma afirmação. Ele fala que vai se levantar falsos profetas que enganarão a muitos. Tá? Será que a gente já está vivendo esse momento? Vamos fazer essa reflexão? Será que de tempos em tempos isso não ocorre? De ter guerra, se levantar falsos cristãos, falsos profetas, para colocarem coisas adversas ao evangelho na nossa mente? E aí Jesus está falando, ó, presta atenção nisso tudo, para que ninguém vos engane, tá? Porque se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero crer que dentro da nossa comunidade de fé, esses falsos profetas que estão fora da nossa comunidade de fé ali do Coimbra, eles não estão tendo êxito conosco, com o povo de Deus ali do Coimbra. E aí no versículo 12, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar tanta desgraça, tanto ódio, traição, escândalo, guerras, falsos profetas, falsas notícias. Você já parou para pensar que falsos profetas falam sobre um falso evangelho, uma falsa notícia, uma falsa boa notícia? Tempos escuros que a gente está vivendo. E aí Cristo arrebata e fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Perceba que ele fala que o amor se esfriará de quase todos, em quase todos, não é em todos. Graças a Deus que não é em todos. Graças a Deus que o Senhor ainda tem ardido a chama da compaixão, da esperança e do amor nos nossos corações. E se ele não tem ardido isso no seu coração, querido, dobra o joelho no chão, ora ao Senhor para que o seu coração não entre nesse estado letárgico, ou que o seu coração possa sair desse estado letárgico, onde você tem visto pessoas falecendo, padecendo de doenças, padecendo de frio, padecendo de fome, e para você, para a gente, continua sendo, isso é normal, isso natural. Não é natural, isso não é normal. Vai acontecer, mas nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender qual que é o nosso papel diante dessa situação toda, dessa situação que nós estamos vivendo. Tá? E aí ele conclui o 13 e 14 falando assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A perseverança aqui indica ser fiel a Cristo e a sua sã doutrina. A perseverança aqui indica ser fiel a Cristo, não fiel à denominação, não fiel a pastor, não fiel a líder,
seja ele de que cunho seja. Cristo está falando de perseverarmos na sua sã doutrina, naquilo que ele ensinou enquanto esteve aqui. E o que ele ensinou enquanto ele esteve aqui? Ele ensinou basicamente duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós conseguimos entender isso, entender o nosso papel de servo, quando nós conseguimos entender o nosso papel de cristão, que, em suma, somos pequenos Cristo, devemos refletir quem realmente Cristo é, quem realmente Cristo foi e quem realmente Cristo será na nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. Nesse momento, a gente consegue amar a Deus e amar ao próximo. E o nosso coração, o amor dentro do nosso coração, não se esfriará. Independente do que esteja acontecendo, independente de fome, independente de guerra, independente de falsas notícias, independente do que esteja acontecendo, daqueles que estão a nos liderar, independente de qualquer coisa, porque por causa disso, por causa desse testemunho de Cristo vivo em nós, é que o evangelho então será pregado em todas as nações, e aí então virá o fim. Tá? Cristo, e aí ele encerra esse tomo, ele encerra essa parte das Escrituras, essa conversa com os discípulos, mas você percebe que ele fala que é apenas, ele descreve o que será apenas o princípio das dores, mas aí somente depois disso virá o fim. Então nem Cristo ele fala quanto tempo durará esse período, mas é nítido que nós estamos passando pelo período, ou pelo princípio das dores. É nítido isso. Fabrício, então você está dizendo que o fim está próximo? Sim, eu estou dizendo que o fim está próximo. O fim acontece todos os dias para milhares de pessoas ao redor do globo. Mas esse fim que está acontecendo com milhares de pessoas não pode, em momento algum, fazer esfriar o amor nos nossos corações. O princípio das dores, nós estamos passando por esse momento, assim como no século XIV, quando a Europa sofreu as dores da peste negra. Ou mesmo no século passado. Se você parar para pensar, no século passado, no século XXI, no século XX, a gente teve no início do século a gripe espanhola, nós tivemos uma crise econômica, que foi em 1929, nós passamos por duas grandes guerras, e quando eu estou falando nós, não fui eu, foi a humanidade, meus queridos. E a gente passou por duas grandes guerras, uma guerra fria, e a gente tem travado diariamente, a gente tem passado diariamente por inúmeras guerras. É a guerra contra a fome, guerra contra as drogas, guerra contra as doenças. Em suma, nós vivemos e travamos diariamente uma guerra contra a morte. A morte. O que eu quero dizer é que a todo instante o mundo acaba para aqueles que perdem suas vidas. E nós, como cristãos, não podemos, de forma alguma, nos tornarmos insensíveis a ponto de contar vidas apenas como números. Parece que se tornou normal. Eu vou comprar pão no início do dia, pela manhã, e eu vou na panificadora e aí eu vejo os jornais impressos, contabilizando quantos mortos em Goiás, quantos mortos no Brasil, quantos mortos no mundo, sabe? A gente liga a TV, a gente vê a quantidade de pessoas, a quantidade de números. A gente não vê mais pessoas. O nosso coração parece que está entrando num estado letárgico, sabe? Hoje eu estava ouvindo a rádio e aí a projeção é que, de acordo com o que a gente está vivendo agora, em 15 dias a gente vai ultrapassar 60 mil mortes por conta de um vírus, que é o Covid-19. E como que tem ficado o seu coração? Você aí na sua casa, você tem se entregado a esse estado letárgico?
a essa situação de ficar olhando, falar, estou abrigado na minha casa, eu estou usando meu álcool em gel, eu estou colocando a minha máscara, eu tenho saído para o meu serviço, mas eu tenho tomado todos os cuidados comigo e com a minha família. Eu passei por uma situação que o dono da casa que a gente mora, que é de aluguel, ele veio me questionar, ele é cristão, e ele veio me questionar se realmente eu acreditava em tudo isso que estava acontecendo na pandemia, se eu conhecia pessoas que já tinham sido infectadas ou que que teriam morrido. E eu falei sim. E aí ele falou assim, mas será? Meus queridos, o que nós, onde está a nossa mentalidade cristã? O que Cristo, como Cristo estaria passando por essa situação se ele estivesse aqui no nosso meio? Como nós estaríamos tratando Cristo se ele estivesse nesse momento? E aí ele falou, olha, presta atenção, vede que ninguém vos engane, porque falsos profetas se levantam nesses momentos de crise, entendeu? Para rebanhar aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão perseverando no amor de Cristo. Meus queridos, é preciso mais do que nunca entendermos nosso papel de cristão. O que nos diferencia dos demais religiosos é justamente entender a nossa missão. Cristo nos chama para anunciar o evangelho das boas novas, da salvação e da esperança. Eu não estou contabilizando mortos aqui, eu quero falar de vidas. Vidas que estão sendo perdidas. Vidas que estão sendo ceifadas sem encontrar Jesus. Vidas que estão sendo ceifadas, talvez, com ódio dos cristãos. Talvez com ódio de um Cristo que não entende, ou um Cristo apresentado por pessoas falsas, que não entendem o Evangelho. Que possamos, meus queridos, aproveitar esse momento que nós estamos reclusos em nossos lares, para justamente colocar os nossos olhos sobre a palavra de Deus e entender quem é esse Cristo. Quem é o Cristo que nós vivemos? Quem é o Cristo que habita em nós? A quem nós entregamos as nossas vidas. As nossas vidas. Porque ele fala que o amor ele vai se esfriar de quase todos. Eu não quero fazer parte deste todos. Eu quero ser único. E eu quero estar dentro de uma igreja que seja única. Única no propósito de servir a Cristo verdadeiramente. O que faz o nosso coração realmente se aquecer de esperança dentro de uma comunidade de fé é justamente perceber o cuidado com aqueles que mais precisam. E é isso que a gente tem demonstrado nesse período de pandemia. Eu fico muito feliz em ver que a gente tem cuidado daqueles que necessitam, daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, daqueles que precisam de ajuda, que precisam de abrigo, que precisam de se esquentar durante o frio. Nós precisamos manter este evangelho do amor e do cuidado ao próximo vivo em nossos corações. Enquanto nós estivermos mantendo esse evangelho do amor e do cuidado vivo em nossos corações, nós estamos perseverando. E se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. E nós já estamos salvos. Aqui Cristo não está dizendo que você pode perder a sua salvação. O que ele está dizendo é que aquele em quem ele está, persevera. Porque o Espírito incomoda. Porque o Espírito faz com que nós entendamos e vivamos o Evangelho. Nós não podemos mais aceitar as angústias da nossa vida de forma letárgica, de forma passiva. Como cristão, nossa bandeira maior é o Evangelho de Cristo. E aí você precisa entender que bandeira é essa. Eu vejo muitas pessoas levantando milhares de bandeiras, bandeiras de partido, bandeiras de gênero, milhares de bandeiras, cristãos. Mas elas esquecem de levantar a nossa maior bandeira, por aquilo que nós devemos lutar sempre,
A nossa bandeira maior é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que prega o amor ao próximo. É o Evangelho que cuida das viúvas e dos idosos. O Evangelho que cuida das crianças. O Evangelho que cuida das mulheres a serem apedrejadas, como Cristo também cuidou. O Evangelho que cura as dores da alma. O Evangelho que não faz distinção de cor, raça ou gênero. Um Evangelho que não faz distinção de pessoa, não faz distinção de pobre e rico, não faz distinção de preto ou branco. Um evangelho que não faz distinção. Um evangelho que prega salvação. Este é o evangelho que eu pretendo pregar o resto da minha vida. O resto da minha vida. Enquanto pastor, enquanto cristão, enquanto pai, enquanto filho, enquanto ser humano, até que o mundo acabe para mim. E eu espero, em nome de Jesus, que este seja o seu intuito, que nós possamos perseverar, que nós possamos olhar para tudo que está acontecendo com um olhar de humildade, mas com um olhar sensível. É uma coisa que eu tenho muito a agradecer ao pastor Elbio, que com ele eu tenho aprendido a ser sensível, a olhar e a ter uma visão sensível do Evangelho. E é isso que nós, enquanto igrejas, devemos ser, estarmos sensíveis à palavra do Senhor. Que o Senhor possa arraigar a sua palavra em nossos corações, que a gente possa guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, que a gente possa perseverar juntos. E se tiver difícil, e quando estiver difícil, porque vai ser difícil, porque não é fácil amar o próximo, mesmo ele sendo nosso inimigo, sabe? Dar o outro lado do rosto quando nos baterem, mesmo sendo difícil, quando as coisas estiverem mais caóticas, saiba que aqui na IBC você tem um lugar de apoio, uma rede de apoio, pessoas que amam incondicionalmente e pessoas que estão aprendendo a amar. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que Ele possa manter os nossos corações cheios de esperança de um novo porvir. Vamos orar? Bendito Deus e querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra viva e eficaz em nosso coração, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor a cada dia tem se revelado a nós, ó Pai, em meio às dificuldades, em meio às tristezas que abatem os nossos corações, ó Pai, o Senhor traz esperança à nossa alma, esperança às nossas vidas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar junto conosco, Pai, para que possamos passar dia após dia as dificuldades que ainda estão por vir, ó Pai. E que possamos perseverar em amor, perseverar no Teu Evangelho, ó Pai, perseverarmos, ó Pai, nos Teus ensinamentos. É assim que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o último aviso aqui de forma rápida. Levem segunda, quarta e sexta suas doações de agasalho, de cobertores lá para a igreja. Deixe com a Lélia.